Palavra aberta. A libertação de reféns do Hamas e prisioneiros de Israel marca a primeira semana do cessar-fogo na faixa de Gaza. O grupo extremista libertou 3 reféns israelenses. Israel libertou 90 e hoje há expectativa da libertação de mais reféns. A primeira etapa da trégua começou há uma semana depois de 15 meses de guerra. A expectativa é de que, no total, 33 reféns israelenses nessa primeira etapa e 900 prisioneiros palestinos sejam entregues. O acordo intermediado pelos Estados Unidos, Egito e Catar é dividido em 3 fases. Enquanto isso, militares de Israel devem recuar, afastando-se das áreas mais povoadas de Gaza para permitir que palestinos voltem para casa. Além disso, está prevista a entrada diária de centenas de caminhões de ajuda humanitária no território palestino. O Hamas atacou Israel no dia 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas e levando 250 de volta para Gaza como reféns. O ataque desencadeou uma enorme ofensiva israelense em Gaza, durante a qual mais de 46.800 palestinos foram mortos, segundo o Ministério de Saúde, que é administrado pelo Hamas. Para a gente poder avaliar esse primeiro momento da trégua entre Israel e o Hamas e também os desdobramentos futuros, o que esperar das próximas fases, nós vamos conversar agora aqui no Palavra Aberta com o diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas, também professor de Geopolítica da Academia da Polícia Militar do Estado, professor Dani Zaredini. Obrigada pela presença, professor. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Prazer é todo meu, Kátia. Obrigado. Também está conosco e de maneira remota o doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, Igor Sabino. Ele é ainda gerente de conteúdo da Stand With Us Brasil e também faz parte do The Philos Project, que é uma organização americana que trabalha com o assunto Oriente Médio. Bem-vindo ao Palavra Aberta, professor. Obrigada pela presença. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos começar ouvindo aqui no nosso estúdio o professor Dani Zaredini. Acho, professor, que a pergunta que fica agora é esse acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, ele é consistente? O senhor vê fragilidades e ainda a gente pode considerar que é o fim da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza? Kátia, é um momento muito delicado, porque essa proposta de cessar-fogo é muito parecida com uma proposta de cessar-fogo que foi apresentada em maio de 2024 e que quase foi alcançado. Mas qual que é a principal questão? A proposta ela é boa. Ela é boa porque ela vai cessar uma guerra muito violenta e, de certa forma, também vai permitir que os reféns israelenses voltem para casa, né? Que é uma demanda clara da sociedade civil israelense. Mas qual que é a questão? A questão é que no governo israelense existe ali uma força da extrema-direita que não quer que esse acordo dê certo. A primeira fase do acordo, ela traz, né, o cessar das hostilidades para que os israelenses possam receber de volta os reféns. 42 dias para isso. 33 reféns israelenses liberados. Ao mesmo tempo, 990 prisioneiros palestinos. Tem uma matemática nesse acordo, né, professor? Detalhe ela para a gente, tem sim. Por favor. A cada refém libertado, 30 prisioneiros palestinos. Na segunda fase, quando envolver militares israelenses, a conta é um pouco diferente. É um militar preso israelense lá dentro de Gaza para 50 soldados palestinos. Uhum. Então isso é historicamente comum nas trocas entre Hamas e Israel. Então nessa primeira fase existe ali uma expectativa que ela continue, que ela dê certo. São 6 semanas. Qual que é a pegadinha? Qual que é o problema? É a segunda e a terceira fase. Uhum. Por quê? Porque não se fechou completamente que a segunda fase automaticamente vai continuar. Porque existem mais de 33 reféns em Gaza. Alguns acreditam que são 96, 98 reféns. Outros já sinalizam que vivos são por volta de 58. Só que a entrega de reféns nessa primeira fase são 33. A segunda fase significa a retirada das forças militares de Israel, não só dos grandes centros, mas de praticamente toda a Gaza. E isso os ministros do gabinete, né, israelense de extrema-direita não querem aceitar. Uhum. Eles veem isso como uma capitulação, como uma derrota da guerra. Então, o ponto principal é
como que isso vai ficar depois de 42 dias, né? O Hamas quer a continuidade, porque para eles isso é uma vitória. Boa parte da comunidade israelense quer a manutenção disso, porque quer trazer de volta os israelenses que estão em Gaza e quer uma realidade de normalidade para a região, né? Boa parte da população quer o cessar-fogo, Sim. o fim da guerra. Em algumas amostras que foram feitas de pesquisa dentro de Israel, mostrou que por volta de 58% quer a manutenção disso. Mas uma parcela pequena, né, que está ligada a movimentos mais radicais dentro de Israel, né, de extrema-direita, não querem. Por quê? Porque eles não acreditam no Estado palestino. Eles querem criar assentamentos ali. E isso gera dificuldades para, vamos falar assim, né, o sucesso de uma fase futura. Professor Igor Sabino, que também está conosco aqui de maneira remota, o senhor também vê fragilidades nesse acordo de cessar-fogo ou tem algo mais substancial que pode dar alguma esperança para o fim da guerra? De fato, eu vejo muitas fragilidades nesse acordo, principalmente, como o professor Dan Zaridin mencionou, em relação a essa segunda fase. Um dos objetivos de Israel nessa guerra, desde o início, além do resgate desses reféns, né, da libertação dos reféns que foram levados pelo Hamas, está também a destruição do Hamas e a retirada deles do poder na faixa de Gaza. O Hamas assumiu o controle do enclave palestino ali em 2007, após uma espécie de guerra civil com a autoridade palestina, e diferente da autoridade palestina, que reconhece a existência de Israel, que chegou já a negociar com Israel, fazer acordos como os acordos de Oslo, que ainda hoje coopera com Israel em vários aspectos, o Hamas ele não aceita a existência do Estado judeu, ele deixa isso claro. Então, essa não foi, né, essa guerra que a gente está tendo agora em 2023, não foi o primeiro confronto direto do Hamas contra Israel, a gente teve em outras ocasiões, 2012, 2014, o que diferenciou isso foi realmente o escopo, né, a magnitude dessa guerra, no caso, o massacre no 7 de outubro, 1.200 civis que foram mortos de maneira brutal, os 250 que foram levados como reféns. Então, diante disso, a resposta que Israel deu foi que não daria mais para continuar mantendo o Hamas na faixa de Gaza, porque enquanto o Hamas estivesse ali, seria essa ameaça. Então, o objetivo de Israel é tirar o Hamas ali do controle de Gaza. A gente viu, ao longo desses 15 meses, grande parte dos batalhões do Hamas foram destruídos, de acordo com a segurança israelense, só tem 2 batalhões que estão em operação. E o grande questionamento é justamente quem é que vai, então, administrar a faixa de Gaza. Seria a autoridade palestina, que é quem governa parte da Cisjordânia, embora essa autoridade palestina também esteja enfraquecida, esteja tendo problemas também com o próprio Hamas recentemente. Né? Aí alguns boatos, alguns rumores de que o Hamas estaria disposto a fazer um acordo com a autoridade palestina, para que a autoridade palestina governasse a faixa de Gaza, mas isso também é visto com muita cautela, porque poderia ser também uma estratégia do Hamas de conseguir chegar ao poder também na Cisjordânia. Então, espera-se aí que vai ter uma cooperação internacional, principalmente dos países árabes que têm interesse no fim desse conflito, como os Emirados Árabes Unidos, o Catar, a Arábia Saudita, e também acho que tem o fato de que agora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele deixou claro que ele quer que essa guerra acabe, ele não quer essa continuidade da guerra, e ele tem boas relações com o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Então, por mais que a gente tenha esse desejo dele de querer acabar a guerra, tem essa questão de como lidar com o Hamas. Então, é bastante incerto, de fato. Ô Igor, eu ainda gostaria de continuar te ouvindo, porque já que você tocou no nome do novo presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, que está de volta ao poder para o segundo mandato, sobre esses atores envolvidos nessa negociação. Estados Unidos, Catar, Egito, o peso de cada um desses países, a importância, né, da intermediação feita por eles e eu acho que tem também uma questão aí, no caso americano, Joe Biden ajudou de alguma maneira para que esse acordo fosse efetivado ou unicamente mérito do Donald Trump esse acordo de cessar-fogo? Bom, como o professor Dan já tinha mencionado anteriormente, esse acordo que a gente tem ele é muito parecido com o acordo que foi proposto já no ano passado, né, meses atrás. E os termos eles foram propostos ali pela administração Biden. Então a gente percebe que desde o início dessa guerra, Biden ele expressou apoio a Israel. Logo na primeira semana depois do 7 de outubro, ele foi pessoalmente a Israel. Ele sempre falou sobre a questão dos reféns, se encontrou com as famílias dos reféns
em vários momentos, mas eu acredito que o Biden ele não tinha a força necessária para convencer esses atores que estão envolvidos nessa questão do cessar-fogo. Como você mencionou, né, o Catar, o Egito, são países que estão fazendo parte, que são mediadores. No caso do Egito, ele faz fronteira com a faixa de Gaza, e além disso, foi o primeiro país árabe a reconhecer a existência de Israel, a estabelecer laços com Israel, além de ser um aliado muito importante dos Estados Unidos na região. Então, era um país que não podia ficar de fora dessas negociações. Mas a gente também tem o Catar. O Catar, ele não somente tem bases militares americanas lá, é um parceiro dos Estados Unidos também no Oriente Médio, mas o Catar, ele também dá base, dava abrigo para os líderes do Hamas. Então, grande parte dos líderes do Hamas, eles não estavam na faixa de Gaza, eles estavam atuando no Catar, do Catar, agora também a partir da Turquia. Então, o dilema que os Estados Unidos tinham era de exercer essa pressão não somente em relação a Israel para aceitar os termos do acordo, mas principalmente em relação ao Hamas. E a maneira que os Estados Unidos tinham de pressionar o Hamas era meio que pressionando o Catar e o Egito. Inclusive, o próprio Antony Blinken, que foi o secretário de Estado dos Estados Unidos durante o governo Biden, na sua última entrevista, enquanto ele ainda ocupava o cargo, ele falou justamente sobre isso, que havia uma pressão muito grande por parte da comunidade internacional sobre Israel, mas não havia essa pressão em relação ao Hamas. Então, isso fazia com que o Hamas ele, se tornasse mais relutante a fazer certas concessões, porque ele sabia que havia uma pressão muito maior do lado de Israel. E aí, com essa mudança, Donald Trump talvez ele tenha conseguido exercer uma pressão maior sobre os outros atores, até porque poucos dias, inclusive, antes dele assumir o poder, ele assumiu o poder no último dia 20, mas desde antes ele havia deixado claro que se não houvesse um acordo até essa data do dia 20 de janeiro, o inferno, nas palavras dele, o inferno seria lançado na região lá do Oriente Médio, que ele queria realmente que isso acabasse. Então, como o Trump ele já tem uma certa relação com esses países árabes, ele conseguiu mediar os acordos de Abraão, há rumores até, inclusive, que depois da guerra o Catar possa se juntar aos países árabes que normalizaram relações com Israel, talvez isso tenha pesado um pouco. Professor Dani Zaredini, na sua avaliação, o mérito é do Donald Trump? Eu vejo que, como o professor Igor ponderou, a gestão Biden mostrou muita fraqueza, muita fragilidade. Pelas questões internas nos Estados Unidos, pelas suas relações no início da guerra com Israel, ele não conseguiu avançar no sentido de pressionar, aí eu tenho que fazer uma ponderação, né? Pressionar Israel a poder aceitar alguns termos, né? Eu vejo assim que o problema maior, Kátia, é que quando os atores políticos fazem promessas políticas e se as expectativas são muito altas, alcançar isso gera um custo alto também. E qual que foi um objetivo colocado pela gestão do Netanyahu quando o problema, né, de 7 de outubro acontece? Foi acabar com o Hamas, eliminar o Hamas. Eles não vão conseguir eliminar o Hamas. Isso nunca vai acontecer? Isso nunca vai acontecer, porque além de ser uma ideia, é uma força social, orgânica dentro de Gaza desde 1980, dos anos 80. Então, isso vai ser muito complicado acontecer. Mas enfraquecer é possível. Claro, e como está agora, né? Enfraquecer é possível, tirar do poder é possível fazer uma série de coisas. Tanto que essa segunda fase, a terceira fase do cessar-fogo, o que está em discussão é, como bem disse o professor, é quem que vai administrar aquele lugar. E é óbvio que existe muita expectativa que seja uma Autoridade Nacional Palestina, mas ela reforçada, porque existe uma outra questão aí também. Esse governo israelense não quer uma solução de 2 estados. Uhum. E se eu empodero a Autoridade Nacional Palestina, eu mostro um caminho para uma solução de 2 estados, não é? Uhum. Então, os ministros ligados ao Tukuma e à Força Judaica, né, seja o Ben-Gvir, né, ou o Smotrich, eles não acreditam nisso. São movimentos de extrema-direita sionista religiosa, que tem uma perspectiva messiânica, que percebe Israel como grande Israel. Então, fortalecer a Autoridade Nacional Palestina na cabeça deles seria pensar uma solução de 2 estados. E isso é um problema. Então, não é só a questão de vai ser tirar o Hamas e colocar a Autoridade Nacional Palestina. Essa é a proposta dos americanos. Essa é a proposta do Egito, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita. Mas boa parte do gabinete israelense não quer aceitar esse tipo de solução.
Professor, esse assunto ele é muito rico, a gente já está quase caminhando para o final aqui, mas eu queria abordar ainda duas questões, uma com o senhor e outra com o professor Igor Sabino. Com o senhor, o Brasil, de fato, perdeu a oportunidade de ser um ator político importante nessa negociação? Olha, ali a coisa é muito complicada. Ser um mediador num processo como aquele exige um histórico de envolvimento, exige um conhecimento claro. É claro que o Brasil também tem várias prerrogativas para isso. Na nossa última guerra foi a Guerra do Paraguai. Nós somos um país de paz. A maior comunidade árabe, né, está aqui no Brasil. Existe uma comunidade judaica muito forte, positiva no Brasil. Então existem vários elementos. Só que lidar com aquilo ali não é uma questão simples. Há de se ter o reconhecimento e a vontade das partes envolvidas. E hoje a relação do Brasil com Israel, né, do governo brasileiro com Israel, ela é um pouco mais difícil. Por quê? Porque o Brasil tem defendido alguns princípios do direito internacional, do direito humanitário, em razão, né, claro, o que acontece no dia 7 de outubro é um horror. É um ataque terrorista contra civis israelenses, é um horror. E nós temos que, de certa forma, deixar claro que isso não pode acontecer novamente. Por outro lado, a resposta israelense também é um horror. Por quê? Porque o próprio TPI, o Tribunal Penal Internacional, né, as principais forças, né, jurídicas do internacional vão dizer: acontece um genocídio em Gaza. E o Brasil vai criticar isso, gera problema com Israel. Então eu vejo assim, hoje é difícil uma presença israelense ali, né, uma presença brasileira mediando mais claramente essa relação. Existem outros atores mais preparados para fazer isso do que o Brasil. E, professor Igor Sabino, as pessoas estão aos poucos retornando para Gaza e encontrando exatamente o quê? Do ponto de vista humanitário, né, as suas posses, as suas casas, né, as suas propriedades. O que daqui para frente, o acordo prevê algo nesse sentido, né, de reconstrução. É possível realmente reconstruir o que foi destruído? Bom, de fato, a situação da faixa de Gaza hoje é bastante difícil, né, devido à própria natureza dessa guerra. Essa foi uma guerra difícil para Israel travar com o Hamas, justamente pelo fato da faixa de Gaza ser um enclave densamente populado, uma demografia muito, muito densa na região, e também o fato de que o Hamas ele se utilizou ao longo de todo o seu conflito de civis como escudos humanos. Então, essa questão do direito internacional ela é algo muito complexa, né? Inclusive, um parênteses para ressaltar que nem o TPI, nem a Corte Nacional de Justiça afirmaram que Israel comete genocídio. No caso da Corte Nacional de Justiça, esse caso ele ainda está sendo julgado, e o Tribunal Penal Internacional emitiu mandado de prisão contra lideranças israelenses baseadas em crimes de guerra, mas não de genocídio. Mas existe uma dificuldade também nessa questão da reconstrução por conta da relação que o Hamas ele desenvolveu ao longo dos anos em que ele teve na faixa de Gaza com vários atores internacionais humanitários que seriam importantes. Um deles, por exemplo, é a UNRWA, que é a agência da ONU para Refugiados Palestinos, e que a gente tem aí dados do Wall Street Journal que mostra que pelo menos 10% dos funcionários da UNRWA na faixa de Gaza eles tinham ligações com o Hamas. E, além disso, né, dessas 3 reféns que foram libertadas no último domingo, elas afirmaram recentemente que durante parte do período em que elas ficaram presas na faixa de Gaza, elas estavam justamente em abrigos humanitários da própria ONU. Então, houve uma dificuldade muito grande de Israel de combater o Hamas por conta dessa natureza de ser uma zona muito densamente populada, mas também a dificuldade em fazer distinção entre os civis e os não combatentes, que é um princípio aí do direito internacional para todo o conflito. Então, para que haja essa reconstrução da faixa de Gaza, é necessário uma cooperação internacional de vários atores, os países árabes do Golfo, mas também existe essa questão de quem que vai executar isso, já que não há mais uma confiança hoje por parte de Israel nas próprias organizações humanitárias e na própria ONU. E agora, professor Danzaredina, sua observação sobre esse retorno dos palestinos e também o impacto, né, sobre a população nesse período de 15 meses da guerra. Com certeza é um cenário de guerra muito complexo, né? Porque nós estamos falando de uma guerra urbana, de uma guerra irregular, e aí é difícil da gente separar, né? Quem que é o oponente, quem que é a população civil. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar aceitar uma ideia
de que matar 46 mil pessoas é uma resposta adequada ao que aconteceu no dia 7 de outubro, né? Existe, de fato, né, elementos muito claros, né, colocados pelo TPI, colocados pela Corte Internacional de Justiça, né, elementos que reforçam a ideia de que não houve preocupação com os civis palestinos. E essa é uma questão humanitária, né? Não se trata de política, de ideologia ou de posições, trata-se da humanidade. Da mesma forma que nós temos que separar o que é o civil israelense, né, do militar ou do político, é necessário também separar o civil palestino, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos ali muitos quartéis do Hamas e meia população, assim como em Israel, muitos quartéis do Mossad e meia população. Então, a ideia, né, de normalizar matar 46 mil pessoas em prol, né, do que aconteceu no dia 6 não é razoável, né? Nós temos que tentar buscar entender o seguinte, qual que é a nossa natureza humana e como nós podemos criar condições adequadas para que palestinos e israelenses possam ter um futuro viável, uma paz duradoura no futuro. E não existe outro caminho a não ser uma solução de 2 estados. E aí, professor Dani Zaredini, para finalizar mesmo, para o ouvinte que ligou o rádio há pouco e pegou aqui o Palavra Aberta, né, da metade para frente, porque essa pergunta eu fiz lá no início. O que a gente tem neste momento é uma incerteza sobre o fim da guerra. Sem dúvida, né? Existe esperança para que essa guerra acabe. Mas existe, por outro lado, uma luta política violenta, claro, dos 2 lados, para que eles possam buscar os seus objetivos. Então, eu acho que ainda existe muito temor dessa guerra continuar existindo. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui o que significa essa primeira etapa do cessar-fogo entre Israel e o Hamas e o que esperar para o futuro. Conversamos com Igor Sabino, que é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, é gerente de conteúdo da Stand With Us Brasil e também é integrante do The Philos Project, que é uma organização americana que acompanha o tema Oriente Médio. Professor Igor Sabino, obrigada pela presença. Até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. E recebemos também mais uma vez o diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas, também professor de Geopolítica da Academia da Polícia Militar de Minas Gerais, professor Dani Zaredini. Professor, obrigada pela contribuição. Até a próxima. Até a próxima, Kátia. Muito obrigado. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube e também os tocadores de áudio, entre eles o Spotify. Palavra Aberta todo sábado, a partir das 8h30 da manhã, no Jornal da Itatiaia.